Graça e paz, irmãos. Tudo bem? Vocês estão bem? Então tá bom. Bom, nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, né, que no último século bombou, literalmente deu um boom, que é a experiência do cliente e a sua jornada. E aí eu preparei um material bem enxuto, bem curtinho, para dar tempo da gente fazer uma dinâmica, para que a gente possa aprender juntos. Só que antes, para a gente começar a falar sobre a experiência do cliente e a sua jornada, eu queria conhecer um pouquinho sobre o que vocês pensam sobre empreendedorismo. É um tema muito discutido hoje em dia, e principalmente no meio cristão. E vocês vão ver que tem tudo a ver com a Bíblia. Tem tudo a ver com a Bíblia. E antes disso, eu queria fazer uma pergunta. O que é ser um empreendedor para você? O pastor Aislan está com o microfone aí. Eu gostaria de entender. O que vocês acham? Não precisa ter medo de errar. Falar assim, eu acho que empreendedor é ser isso. Eu acho que empreendedor é ser aquilo. Para ajudar vocês, quando a gente fala de empreendedor ou de empreendedorismo, é um termo que surgiu lá na França, há um bom tempo atrás. Tá? E o empreendedor, o que acontece? Geralmente estava atrelado a alguém que assumia um risco financeiro. Era atrelado a alguém que queria fazer algo e tinha um risco financeiro naquilo que ele estava fazendo. Então, se você for buscar no Google, se você for buscar num dicionário, o que é um empreendedor, ele vai estar atrelado a risco. Ok? Então, dando essa colher de chá, o que vocês entendem por empreendedor hoje? Sem querer influenciar vocês. Boa noite, a paz. Para mim, empreendedorismo é você buscar solucionar problemas de pessoas e com isso você ganhar remuneração através de um produto ou serviço. Boa! Tá estudando, hein, Brenda? Boa, quem mais? Boa noite. Boa noite. Então, para mim, é que, assim, eu acho que, para mim, ser um empreendedor é, assim, a pessoa que se autodesafia, né, no dia a dia. Não é porque a pessoa é empregada, ela não pode ser empreendedora também, né? Os empresários também, empreendedor e empregado. Então, acho que é assim, você buscar autodesafio no dia a dia, você se desafiar, né? Ter iniciativa das coisas, né? É isso que eu acho que é ser empreendedor. Isso aí, também tá certo. Boa. Quem mais? Quem mais? Bom, então, vamos dar sequência. Quem trouxe Bíblia? Boa. Quem trouxe a Bíblia no celular também está valendo. Quem trouxe a Bíblia no coração também está valendo. O pastor Vilmar já bateu aqui, ó. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia agora em Gênesis. Gênesis vem logo depois da capa, para quem está com a Bíblia física aí. É o primeiro livro. E nós vamos ler 2 versículos. Ok? 2 versículos. Enquanto você está procurando aí Gênesis, você está se localizando aí na Bíblia, quando a gente fala de empreendedorismo, quando a gente fala de empreendedores, quem vocês pensam, quem vem na mente de vocês quando vocês falam assim, poxa, um empreendedor bem sucedido desse século? Muitas pessoas falam, olha, o Steve Jobs. Quem conhece aqui o Steve Jobs? Muitas pessoas conhecem, né? Hoje todo mundo está falando do Elon Musk, né, que é da Tesla, né, que agora comprou, quem mais? Mark Zuckerberg, do Facebook. O que essas pessoas fizeram? O que elas têm em comum que elas fizeram? Assumiram um risco, inovação. Elas criaram algo do nada. Elas criaram algo do nada para elas mesmas? Não, para quem?
para outras pessoas. Então, só que só isso não define eles como um empreendedor bem-sucedido. Vamos entender um pouquinho disso na Bíblia. Diz assim, Gênesis 1, 2. No princípio Deus criou os céus e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa é uma passagem que eu acredito que todo mundo que está aqui já deve ter lido uma, duas, três, quatro. Quando a gente fala de Deus, quando a gente vai falar de Deus para as pessoas, a gente tem vários adjetivos que a gente usa, né? Deus é bom. Deus é bom, grande. Deus é fiel. Deus é o que mais? Amor, que mais? Justiça. A gente escuta sempre isso, que Deus tem todas essas qualidades. E Deus, ele poderia ter se apresentado para a humanidade de várias formas, mas Deus escolheu se apresentar para a humanidade como um Deus criador. Ou seja, um Deus empreendedor. Um Deus que do nada, ele cria algo que não existia. Então, quando a gente começa a perceber que falar de empreendedorismo tem tudo a ver com a Bíblia, a gente começa a olhar com diferença para o nosso negócio. E aí eu vou sugerir uma nova interpretação do que poderia ser empreendedor, com essa visão bíblica, ok? O empreendedor é quem assume o risco em criar algo novo para o bem dos outros. O empreendedor é quem assume o risco em criar algo novo para o bem dos outros. Essa frase você vai encontrar lá no livro Chamados para Criar, do Jordan Rainer. Cristão. Você pode acessar isso lá na Pilgrim, ok? Depois a gente vai disponibilizar os PowerPoints para vocês. Então, quando a gente fala de empreendedor, a gente tem um especialista em empreender, que é o nosso Deus. Não adianta a gente falar de experiência do cliente e a sua jornada, sem primeiro a gente ter isso em mente. Que o empreendedor é alguém que cria, é alguém que assume o risco para criar algo novo para o bem de outros. E por que nós somos empreendedores desde pequenininhos? Nós temos essa criatividade do nosso DNA. Por que nós temos? A Bíblia diz que nós temos. Gênesis 1, se você ainda está em Gênesis, se você ir lá no versículo 26, na parte A, está escrito assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Nós somos semelhantes a Deus. Nós somos empreendedores como Deus. Nós criamos como Deus. Amém? Então, para a gente ter esse pano de fundo, aí a gente começa a falar sobre o tema de hoje, que é a experiência do cliente, a sua jornada. Quem aqui já teve uma experiência muito legal quando for comprar alguma coisa? Ou quando foi visitar algum lugar? Diga aí, Brandon, qual foi a sua experiência? Pode falar para nós? Pode? Então eu vou aí perguntar para você. Vamos lá, fala aí. Sobre compra? Uma experiência de compra que você falou assim, nossa, isso eu vou indicar para alguém. Algo simples é restaurante, né? Às vezes a gente come num restaurante japonês legal e se fala, vou indicar para outra pessoa comer isso, que o atendimento é bom, a apresentação do prato é boa, a comida em si, o produto é bom, então você acaba tendo aquela experiência ali, tanto na parte do atendimento até o produto, e você acaba indicando para outras pessoas. Você pode indicar um restaurante? Quem gosta aqui de comer japonês? Nossa, todo mundo? Ó, se alguém quiser indicar uma casa do norte pro Posidônio, ele gosta de comer jabá, farinha,
ok? Casa do Norte, não Casa do Norte, mas a última vez que eu fui foi no feijão de corda, Feijão na de Timóteo corda. Penteado Sim. ali. Mas se Indicaria ali. você teve uma experiência boa, eu acredito que isso não é novidade para ninguém que está aqui. Quando nós temos uma experiência boa, nós indicamos, porque é algo bom. Mas o contrário também acontece. Mas a gente vai falar disso daqui a pouco, tá bom? Vamos avançar mais um pouquinho. Bom, eu vou passar para vocês aqui alguns dados relevantes que tem tudo a ver com a experiência, a jornada do cliente. Vocês sabiam que 89% das empresas da década de 50 não existem mais? 89% das empresas da década de 50 não existem mais. Um outro dado legal, 80% dos líderes de hoje, ok, planejam aumentar seus orçamentos de atendimento ao cliente no próximo ano. Mais um outro dado, 71% destes líderes planejam reformular a jornada do cliente. Segundo uma pesquisa realizada pelo Hotjar, o que é isso? É uma empresa que ela oferece serviços para diversas empresas no mundo, que ela consegue mapear quantos cliques as pessoas dão lá na página, qual é o comportamento dessas pessoas, que horas que essas pessoas entram no site, por que elas não compram, e elas fornecem esses dados para os empresários tomarem decisão. 9% das empresas que utilizam já o Customer Experience, que é o que a gente vai falar hoje, como centro das suas estratégias, escolhem a aquisição de clientes como meta principal. Ou seja, eles preferem não captar novos clientes, eles preferem reter os clientes, porque dá trabalho. Essas mesmas empresas, 42% dessas empresas, elas ultrapassam esse faturamentozinho pequeno aí que vocês estão vendo, no ano de 100 milhões de dólares. Então, o que está acontecendo? As empresas elas estão investindo na experiência do cliente, para que o cliente ele passe mais tempo conectado, para que ele passe mais tempo entendendo o produto ou serviço, do que ir atrás de novos clientes. Ir atrás de novos clientes gasta muito mais dinheiro do que você reter o cliente que você já tem. Por quê? O cliente que você já tem, quando ele tem uma boa experiência, ele vai fazer o que o Brandon fez do restaurante japonês. Você não vai precisar investir tanto dinheiro em propaganda, em marketing. Por quê? Porque aquele cliente que teve uma boa experiência, ele vai ser a sua propaganda e o seu marketing, né? Nada melhor do que o boca a boca. Já ouviram isso, né? Então, o boca a boca ainda fala muito disso da experiência do cliente. Bom, um mau atendimento é uma das principais causas de uma alta taxa de churn, ou seja, cancelamentos, tá? E um bom atendimento deixa os clientes satisfeitos e viram promotores da sua marca. O Brandon acabou de fazer isso aqui. Qual é o nome do restaurante japonês? Qual? Eu não sei falar isso aí não. Bimi. E um restaurante que vende jabada e farinha? Feijão de corda, Casa do Norte. Tá vendo? Então, gente, isso funciona na prática. E uma coisa importante, quando a gente vai falar sobre a experiência do cliente, sobre a sua jornada, muitas vezes as pessoas falam assim: ah, mas precisa ter muito dinheiro. A minha empresa é pequena. Eu tenho uma lojinha de roupa pequena. Ah, mas a minha empresa é pequena. Eu tenho uma lojinha de produtos, bem pequenininha. Não importa. Se você entrar num ambiente, primeira coisa que você vai ver, se você vai entrar num ambiente que vende produtos de limpeza, por exemplo. Marcelo está aqui hoje, eu peguei ele como exemplo. Ó. O que você vai olhar? Se os produtos estão organizados. Isso é a experiência do cliente. Se o ambiente está limpo, se você consegue ter informação sobre o produto fácil. Quem já entrou numa loja e você colocou o pé direito numa loja assim e já chegou
10 pessoas, olha, tudo bem, como que você está? Posso te atender? Você precisa de alguma coisa? E você não consegue nem respirar. Vocês já devem ter vivido isso, não? Eu, particularmente, quando eu entro num lugar desse que eu faço assim, que já tem 15 pessoas, eu já faço assim, ó, de nada, já vou embora. Eu não fico, dificilmente. É diferente de você chegar num lugar e está tudo indicado, as pessoas estão te observando, mas ela quer que você tenha a experiência. Tá bem, as lojas de stores hoje, essas grandes lojas, eu não vou falar nome porque ninguém me pagou para fazer propaganda, né? Mas essas lojas grandes, elas têm os seus departamentos, essas lojas de departamento grandes, que tem o quê? Tem de tudo. Tem perfume, tem roupas, e cada lugar está bem ali orientado, e tem pessoas que conhecem especificamente de cada departamento, para você pedir a sua orientação. Isso é a experiência do cliente. Avançando mais um pouquinho aqui. Bom, essa sigla CX nada mais é do que Customer Experience, ou seja, experiência do cliente em inglês. Às vezes é um termo que as pessoas falam assim, não, a gente precisa investir em Customer Experience, enche a boca para falar o termo em inglês, nada mais é do que a experiência do cliente. E os melhores em fazer isso são esses dois países aqui, ó. A gente está junto, os americanos e os brasileiros. Os brasileiros são bons também em proporcionar experiências boas a clientes. Por exemplo, quem aqui quer ir para a Disney? Ninguém quer ir para a Disney aqui. Ó. O Rafael, que quem tem filho pequeno, vai querer. Ó, meus filhos possivelmente vão querer ir. Giovanni quer ir. Eu quero ir. O que se vende lá na Disney? A experiência. Quem já foi num parque da Disney, quando você chega lá num parque da Disney, você não vê um papel no chão. E é um parque gigantesco. Você entra no parque assim, você não vê um papel de bala no chão. Não vê um papel de bala. Você vai nas atrações, existem as... Quem aqui já foi no Play Center? Quem é da época do Play Center aqui? Então vocês vão lembrar do que eu estou falando. A gente pegava bastante fila, não é isso? Era bem limpo o parque, não era? A gente se divertia, né? Mas o parque era bem limpo. Lá você não vai achar um papel de bala no chão. Um papel de bala no chão. Eles estão vendendo a experiência de você chegar num mundo que não existe. Por quê? Porque o inventor, o Walt Disney, quando ele cria a Disney, ele cria algo pensando assim, eu vou criar algo que não existe no mundo real. Por quê? Quando ele tinha lá os seus filhos pequenos, ele queria levar os filhos dele num parque de diversão. Só que não tinha parque na cidade. Na verdade tinha, igual o que nós temos aqui hoje. Então a gente vai levar as nossas crianças nos parques da prefeitura, e era exatamente isso, os parques eram sujos, não tinha segurança, não tinha iluminação, era muito escuro, tinham usuários. Então, ele não queria deixar os filhos dele ali. E ele teve um sonho, falou assim, olha, eu vou construir um parque que tenha iluminação, que seja limpo, que as crianças possam brincar, que elas pensem que estão num sonho. Ele idealizou. Por quê? Ele falou, eu quero que elas tenham uma experiência extraordinária. É por isso que a Walt Disney vende muito e é um dos parques mais cobiçados do mundo, em vários países até hoje. Por quê? Ele se preocupou com a experiência do cliente. Então, Customer Experience significa experiência do cliente em português, contempla todos os momentos da jornada de compra em que um consumidor interage com a marca, usando diferentes plataformas. E aí, quando a gente fala de experiência do cliente, a gente está falando de jornada, está falando de caminho. E aquilo que a gente aprende, aquilo que a gente pega conhecimento, para o nosso próximo,
para ter uma boa experiência, é algo útil. Assim como diz na palavra, Isaías 48:17, diz assim: assim diz o Senhor, o teu Redentor, o Santo de Israel: eu sou o Senhor, o teu Deus, que te ensina o que é útil e te guia pelo caminho em que deves andar. Pastor, é muito difícil fazer isso. Eu vendo produto de limpeza, eu vendo serviço, eu vendo assessoria digital, eu vendo marketing, eu vendo serviços de advocacia. Como que eu vou criar uma jornada para um cliente? Como que eu vou fazer isso? Precisa de muito dinheiro. Eu nunca vi alguém contratar um serviço de advocacia no Instagram. Eu nunca vi alguém ir lá no Facebook e comprar um produto de limpeza. Eu nunca vi alguém no Twitter indicando um produto para comprar. Será que são só esses os caminhos? Será que só existem essas mídias? Será que só existem esses caminhos? Há cerca de 10 anos atrás, praticamente nenhum deles existiam. 15 anos atrás. E as pessoas tinham experiência. As pessoas tinham boas experiências. Então, uma coisa importante: não se apegue apenas às mídias sociais. São importantes? Muito, mas não são apenas elas. Experiência do cliente vai muito mais, vai muito além do que mídias sociais. Elas são apenas um dos caminhos que o cliente pode ter uma boa ou uma má experiência nessa jornada. Uma forma antiga que funciona muito bem ainda hoje: o telefone. Muitas grandes vendas ainda hoje são fechadas ao telefone, principalmente quando a gente fala de importação e exportação. Quando uma pessoa ela quer mandar um produto aqui para o Brasil, geralmente o pessoal dos Estados Unidos, eles querem entregar um produto extremamente valioso, que vale alguns milhões de dólares aqui no Brasil, e eles têm que fazer essa entrega, porque na modalidade de compra, eles foram responsáveis por enviar o produto até a porta do cliente. Algum tempo atrás, eles tinham que ligar e falar com o dono ou com o representante daquela empresa que faria o serviço aqui no Brasil. Se ele não ligasse, se ele não visse o rosto da pessoa, lá no computador, lá no Skype, se ele não olhasse e falasse assim: estou falando com essa pessoa vai fazer meu serviço, ele não fechava negócio. Se ele não sentisse a confiança, estava tudo certo, mas se ele não ligasse e visse. Por quê? Porque já tinha tido experiências ruins com o mercado brasileiro. Já tinha tido experiências anteriores onde aquele produto ficou embargado no Porto de Santos. Aquele produto teve que ter pago uma taxa altíssima de demurge, que é uma armazenagem. Então criou-se um hábito de, para que ele tivesse uma experiência boa, ele precisaria ligar para aquela transportadora ou para aquela empresa e falar assim: deixa eu ver com quem que eu estou falando. As reuniões, quando são feitas fora do país, os eventos, são feitos muito parecidos com esses aqui, ó. São reuniões que você faz um agendamento e você olha o rosto da pessoa que você vai conversar. São reuniões que se chama face to face, ou seja, frente a frente. Os grandes negócios são fechados assim hoje. Por quê? Porque é uma experiência boa para quem vai fechar negócio, saber que está fechando com alguém real, olhar no olho, sentir confiança na fala. Isso é experiência do cliente também. O cafezinho, né, doutor? Funciona muito. Isso é experiência do cliente. Então, irmãos, não precisa, quando se fala de experiência do cliente, achar que você precisa ter uma mega estrutura, você tem que fazer um gigante investimento. Não. Experiência é tratar bem. Experiência é criar algo para o outro.
Experiência é criar algo para o próximo, para que o próximo se sinta bem. É um risco? É um risco. Todas as vezes que nós criamos algo para alguém, todas as vezes que nós criamos um processo para alguém, é um risco. Porque nós não conseguimos adivinhar o que o outro está pensando, se ele gosta de comida japonesa, se ele gosta de comida nordestina, se ele gosta de comida mineira. Mas quando você vai pensar em criar algo, uma jornada para o seu cliente, você precisa pensar que independente de quem ele seja, ele tem uma boa experiência. Isso se aplica nas igrejas? Sim. Você já pensou se quando você convidasse alguém para vir aqui na igreja, para vir aqui no ProVip, ou para vir no culto, essa pessoa adentrasse aquela porta de vidro bonitona, com o logo da igreja, e ela visse a igreja com o piso todo sujo? Você já pensou se você fosse num hospital para levar o seu filho para tomar uma vacina, e você vê que as pessoas não estão usando máscara e estão com as mãos sujas? Se uma pessoa entrar ali na igreja, de novo trazendo o exemplo para a igreja, ela entrou, sentou numa cadeira, levantou, foi embora, ninguém falou um oi para ela. Que experiência que essa pessoa teve? Possivelmente ela terá dificuldade de voltar. E quando alguém convidá-la para olha, vamos num culto? Ah, onde vai ser? Lá na Vida Plena. Ah, eu fui lá uma vez, ninguém falou comigo. Agora, se ela vem, ela encontra um ambiente limpo, agradável, com um som ambiente bom, com uma acústica legal, com os diáconos recebendo. Vamos à Vida Plena? Vamos. Por quê? Porque eu tive uma boa experiência lá. E isso se aplica em todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas. Bom, vamos desenhar agora. Quem conhece esse personagem? Todo mundo conhece esse personagem? É o Papaléguas. Ele agora vai ser o nosso produto ou serviço. Eu duvido vocês adivinharem quem é o cliente. Quem? Por que vocês acham que vai ser o coiote? Por quê? Porque possivelmente vocês tiveram boas experiências quando vocês estavam vendo esse desenho. Porque possivelmente esse desenho vai relembrar alguns da infância, no meu caso. Tinha vez que eu ficava até com dó do coiote, falei, mas ele nunca vai conseguir pegar o Papaléguas? Era só eu? Será que a famosa fábrica Acme não vai fazer nada que ele consiga pegar o Papaléguas? Olha lá, olha o cliente aí, ó. Às vezes o nosso cliente ele está igual o coiote. Ele está igual o coiote. Ele não vê a hora de encontrar o seu produto ou serviço. Mas muitas vezes esse produto ou serviço está a uma certa distância dele. E essa distância é o que a gente chama de jornada do cliente. E qual que é o meu e o seu papel como empreendedor? Ajudar o cliente. Esse é o meu e o seu papel, ajudar. Como que a gente vai ajudar? Aí a gente tem que lembrar lá de Gênesis. A gente precisa criar um caminho para o cliente chegar ao seu produto ou serviço e que este caminho seja uma experiência agradável. Nós somos responsáveis por criar isso. Nós precisamos pensar e criar esse caminho. Nós precisamos nos colocar no lugar do cliente. Será que eu compraria o meu produto ou serviço? Será que eu compraria aquilo que hoje eu vendo? Será que é fácil de achar aquilo que eu vendo? Será que se alguém procurar lá no Google a minha empresa vai achar? Nós precisamos criar e ajudar o nosso cliente. Um exemplo de jornada de sucesso.
que todo mundo deve ter aí e já usou? O Uber. Esse é um exemplo de jornada de sucesso. Quem tem o Uber instalado no celular aqui? Praticamente 90%. Vocês sabiam que o Uber, ele é diferente, dependendo do país, ele muda o serviço que ele tem? Aqui no Brasil, eles começaram só com 3 tipos de serviço, vocês lembram? Aí eles chegaram no Brasil e eles tinham lá o Uber X, o Uber, acho que Comfort e o Black. Eles tinham 3 tipos. Aí eles começaram a pensar assim, uau, o Brasil realmente precisa ser estudado, não é para iniciante. Tem um negócio aqui que eles chamam de motoboy, que os caras são bons. Eu preciso fazer o Flash Moto. E eles criaram o Flash Moto. Aí eles começaram a perceber que dentro do Brasil existiam aqueles clientes que queriam também se locomover, só que eles estavam dispostos a pagar um pouco mais caro, porque eles queriam conforto. Então eles criaram o Uber Comfort. E aí eles também falaram assim, poxa, o Brasil também está empenhado nessa situação verde, né? Então a gente agora vai começar a oferecer serviços, né, com carros elétricos. Porque aquela pessoa que está preocupada, né, com o meio ambiente, com a redução de CO2, etc., ela vai pagar por isso. Eles criaram Comfort Planet. Poxa, mas e aquelas pessoas que precisam de informação? Eles criaram lá o transporte público, para olhar no aplicativo. E não para por aí. E tem vários outros. E a cada vez mais. E eles criaram também, mais espaço. O bag, mas o bag é para aquelas pessoas que têm bastante coisa, mas não querem pagar muito. Mas tem aquele bag para aquelas pessoas que têm bastante coisa, mas elas querem ficar confortáveis. E elas pagam muito. Isso é mapear a jornada do cliente. Isso é uma experiência do cliente. Olha só, e cada vez mais, já tem aqui, né, o exemplo da Uber, mas tem o Uber Eats também, que eu nem coloquei aqui. Tem o táxi e tem vários outros. Por que será que criaram esses produtos e esses serviços? Porque há demanda. Porque há demanda. Há demanda para a compra de produto de limpeza, há demanda para aerofólio, há demanda para placa solar, há demanda para advocacia. O que nós temos que fazer como empreendedores? Criar um acesso fácil para os clientes. As pessoas não sabem o que querem até mostrarmos a elas. Steve Jobs, né? Nós vamos falar rapidinho dele já. Ele é um exemplo de empreendedor bem-sucedido, certo? O que vocês acham? Mas ele tem algo que o empreendedor cristão tem de melhor. O empreendedor cristão tem algo que ele não tem. E a gente vai ver já. Vamos seguir, para dar tempo. Etapas para a gente formar a jornada do cliente. Vocês têm aí na mesa de vocês uma folhinha. Podem pegar aí o kit que vocês têm na mão de vocês. Ok? Sentem aí em grupos, quem quiser, para vocês fazerem essa dinâmica. E após vocês verem essas etapas aqui, nós vamos soltar uma música ambiente, para você ficar tranquilo, para você criar uma jornada. Você pode usar a sua própria empresa, você pode usar a sua empresa fictícia, você pode criar um produto, você pode ter liberdade para criar. Você é criativo. Lembra que nós vimos lá no início? Você tem o DNA de Deus. O Deus que cria, o Deus que se apresentou para a gente como empreendedor. Então na primeira folha você vai ter aí uma jornada que já eu vou falar para você. Na segunda folha você vai utilizar essas questões aqui da etapa. Primeira etapa,
o cliente, ele tem a etapa do aprendizado ou descoberta. Ou seja, na primeira etapa, o cliente apresenta indícios de um problema a ser resolvido. E a partir disto, busca informações para entender como solucionar. Então, na primeira etapa, o cliente, ele acha que ele tem um problema. Eu acho que eu estou gastando muita energia em casa. Eu acho que isso pode ser um problema. Mas será que eu estou gastando muita energia em casa porque os meus filhos demoram muito no banho? Será porque minha mulher, ela quer fazer as coisas bem no horário de pico? Ou será que eu preciso pensar numa outra fonte de energia? Ele sabe que ele tem um problema, que ele está pagando caro. Mas ele ainda não decidiu, ele ainda não encontrou qual é a raiz desse problema. Nessa fase, eu e você, o que nós temos que fazer? A gente precisa criar conteúdo informativo, visto que o problema ainda não foi descoberto. Exemplo, olha, X% do aumento da energia no Brasil é por conta do horário de pico, tantos por cento é por conta disso. Você está dando informação para ele identificar o problema dele. Essa é a primeira etapa. Ele ainda não quer comprar nada. Ele ainda está procurando, ele está descobrindo, ele está aprendendo sobre o problema dele. E aí depois a gente vai para a segunda etapa. Consideração da solução. Agora que o cliente já conhece qual é o problema, ele busca entender como resolvê-lo. As pesquisas são mais específicas e voltadas para as soluções. Bom, ele entendeu que, por exemplo, comprar uma placa de energia solar é uma boa alternativa. Só que eu nunca vi isso. Quais são os tipos de placa que tem? Eu posso instalar na minha casa? Meu telhado aguenta? Eu posso instalar no meu quintal? Aí, o que nós, empreendedores, temos que fazer? A gente precisa criar conteúdo relevante para auxiliar nas dúvidas do seu produto ou serviço. A gente precisa falar para ele. Lembra do Steve Jobs? As pessoas não sabem o que querem até a gente mostrar para ela. Se você não mostrar para o seu cliente o seu produto ou serviço, como que ele vai comprar? Para que eu vou investir num serviço de advocacia, sendo que eu acho que eu vou lá no Google e eu vou resolver tudo? Nós precisamos mostrar. Decisão de compra. Após definir o problema e pesquisar as possíveis soluções, o cliente decide efetuar a compra e busca informações para embasar sua decisão. Crie e mostre as vantagens do seu produto. Quando ele já decidiu, ele já sabe o que ele quer, ele fala assim, bom, agora eu já sei qual é o meu problema. Eu já sei que eu posso comprar a placa de energia solar, porque eu já sei que cabe na minha casa. Eu já sei que dá para colocar na garagem. Eu já sei que dá para colocar perto da piscina. Só que agora eu vou procurar o meu melhor preço. E às vezes, você dá uma consultoria inteira para o cliente, você mostra todo o caminho, e na hora de fechar, só acontece na minha área, eu acho, né? Na sua também? Olha só. E na hora de fechar o negócio, ele fala, olha, obrigado, mas eu achei alguém ali que está R$100 mais barato. E o cliente vai embora. E aí? Tem alguma coisa nessa experiência que precisa ser melhorada para reter o cliente. Ação de compra. A última etapa da jornada é a compra do produto ou a contratação do serviço, que deverá solucionar o problema inicial do cliente. Agora, as estratégias de venda são outras, devem focar no relacionamento direto com o cliente. É aqui que a maioria peca. O cliente, você trouxe ele numa gigante experiência, você criou conteúdo, você trouxe conteúdo relevante para o cliente, você explicou o seu produto, você falou das vantagens do seu produto, você falou ali por que seu produto é interessante, você trouxe ele perto da sua marca, mas na hora de fechar o negócio, muitas vezes você vai ali, ó, não, vamos lá fechar, vamos lá. Você está preocupado em concretizar a venda para colocar o dinheiro no caixa. Nessa etapa, muitas vezes as pessoas esquecem da experiência do cliente. As pessoas muitas vezes nessa etapa estão preocupadas ali com o cifrãozinho que vai entrar, do que terminar
concretizar aquela experiência do cliente. Se você entra num restaurante, você é bem atendido, você pegou, o seu prato chegou do jeito que você queria, chegou quentinho, você comeu. Na hora de ir embora, o garçom derruba tudo em cima de você lá. Fechou com chave de ouro, sim ou não? Não, porque você não terminou a sua experiência ainda. Então, por isso que nós temos que mapear a experiência do cliente. Eu coloquei aqui, são várias etapas, mas devido ao nosso tempo, eu coloquei só essas 4 etapas para que a gente possa fazer esse exercício, tá bom? E aí, ó, vocês têm essa missão de fazer essa dinâmica. Por quê? Para você ver, tudo isso que a gente está falando é para a sua empresa vender mais. Todos que estão aqui têm algum negócio, vocês querem vender mais ou não? Sim. Só que qual é a diferença? Tudo aquilo que eu falei para vocês se resume aqui, no funil de vendas. O cliente primeiro, ele visita você. Depois ele se torna um potencial, ele não virou cliente ainda. É uma pessoa interessada. Essa pessoa interessada, ela vai gerar oportunidade para você. E depois que ela vai decidir e comprar o seu produto, que ela virou seu cliente. Então tem um caminho, tem uma jornada. Às vezes a gente acha que o cliente entrou na loja, ele já é uma pessoa, entrou na loja como visitante, ela já é seu cliente. Você não falou nada. Por que eu vou comprar de você? E a gente quer pular etapas dessa jornada. Exemplos práticos aqui. Lembra que eu falei que quando a gente fala de empreendedor bem-sucedido, Steve Jobs, né? Olha, Steve Jobs, Elon Musk. Vou dar 2 exemplos para vocês refletirem antes de vocês começarem a fazer essa dinâmica. Antes da pastora Carla soltar o som, tá bom? Alguém já viu essa marca? Forever 21? Já? Tinha uma loja dessa aqui no Internacional, no Shopping Maia, né? Essa loja, ela é muito conhecida nos Estados Unidos. Ela é uma loja americana, tá? Então, por exemplo, as meninas, que geralmente é o maior público, tá? Elas compram um par de jeans, um tomara que caia e uma camiseta, tudo por menos de $20. Ou seja, é bastante coisa por pouco dinheiro. Qual que é o lado interessante dessa marca? Na sacolinha deles, eles imprimem um versículo. João 3,16. Olha que legal. Não é legal ter um versículo na sua embalagem do produto? Está comunicando algo. Certo? Sobre os fundadores da Forever 21. O que eles pensam? Os preços têm que ser baixos. Os fundadores são conhecidos por sua fé. Eles vão regularmente à igreja, contribuem generosamente com a igreja e participam de viagens missionárias. Meu, essa empresa, né? O que vocês acham dessa empresa? Está no caminho certo? Para fazer uma jornada do cliente? Vamos continuar. Só que os fundadores, eles pensam da seguinte forma: a fé dos fundadores não se confunde com a marca. O versículo na sacola é apenas uma confissão de fé. A marca gira em torno de vender roupas nada modestas. Não combina, né? Um dono cristão vender um tomara que caia, algumas coisas assim, né? Ou seja, existe uma desconexão com a fé. O negócio dele não está conectado com a fé dele. Uma outra desconexão é como essa empresa funciona. Se vocês fizerem uma pesquisa rápida no Google, não precisa fazer agora, ok? Existem várias pessoas reclamando dessa empresa porque os fundadores, os gerentes e outras pessoas não pagam direito. Muitas pessoas reclamam porque eles não recebem corretamente os seus salários. Outra grande reclamação, essa empresa ela tem vários modelos de roupa. Vários. Então é uma empresa muito criativa, não? Existem mais de 50 processos nessa empresa por plágio, por cópia de designers de outras roupas. O que isso significa quando a gente vai criar uma jornada, uma experiência do cliente? Essa empresa, a fé,
não foi integrada holisticamente ao seu negócio. Ou seja, não está de forma integral no negócio. Essa desconexão faz diferença na jornada do cliente. Nós que somos empreendedores cristãos, temos que criar jornadas de acordo com o que a gente crê. De acordo com a nossa fé. Mas negócio é negócio, fé é fé. Muitas vezes, a maioria dos empreendedores cristãos tem o seu sustento do seu negócio. E o sustento vem de Deus. Vou dar outro exemplo. Uma outra empresa para a gente refletir. Que delícia. Quem está com fome? Já já a gente vai tomar um cafezinho. Tô correndo aqui contra o tempo. Então olha lá. Essa empresa se chama In-N-Out Burger. Ou seja, entra e saia burger. Ou seja, pegue, saia e coma. Ela também coloca João 3,16 nos seus copinhos e outros versículos. Olha que bonitinho. Ela investe a tinta ali para colocar na impressão. Sobre os fundadores dessa empresa. Olha o que eles pensam. Servir apenas o produto da melhor qualidade, prepará-lo em um ambiente limpo e servi-lo de uma forma calorosa e amigável. Isso que eles pensam. A fé dos fundadores já estava expressa na gestão da companhia. Por quê? Visar excelência e colocar pessoas acima de lucros. Os ingredientes são frescos, a qualidade que você pode provar. Ou seja, o que eles pensam? Você pode provar a excelência. A excelência é possível ser provada. É isso que eles pensam. Tudo isso pensando na experiência que o cliente vai ter. A empresa prioriza pessoas acima do lucro. Eles pagam de $2 a $3 a mais aos funcionários deles do que os concorrentes. Porque eles são melhores? Não. Porque eles acreditam que assim eles vão reter os bons profissionais. E não perder a excelência no negócio deles. A segunda geração dessa empresa de gestão, os trabalhadores do segundo turno, eles recebem alimentação grátis, previdência privada, entre outros, horários flexíveis, seguro de vida, oftalmológico, viagens. Os fundadores organizam reuniões de oração, missões, etc. Qual que é a diferença da anterior? A fé foi integrada holisticamente ao negócio. Faz toda a diferença. Por que eu trouxe para vocês esses dois exemplos antes de vocês fazerem a dinâmica? Porque às vezes, quando a gente vai começar a criar uma jornada, a gente se esquece da nossa fé. A gente, quando vai querer criar uma experiência para o cliente, a gente está se esquecendo da nossa essência. E isso se aplica lá no nosso dia a dia, no trabalho, você sendo gerente de uma empresa. Isso se aplica lá no seu negócio, você advogando, vendendo um produto ou um serviço. Isso se aplica. Então, quando nós falamos de experiência do cliente, quando nós vamos criar uma jornada, a gente pode falar assim, poxa, eu vou criar uma jornada para o meu próximo. Que pode ser o meu cliente. Amém? Bom, então nós vamos agora fazer uma dinâmica e você vai criar uma jornada. Pastora Carla, pode soltar um sonzinho bem devagarzinho aí, enquanto eu explico aqui para eles, em grupo, ok? E eu acho que acabou a bateria do meu negocinho, peraí. Foi. Travou. Foi. Todos os caminhos do homem lhe parecem puros, mas o Senhor avalia o espírito. Consagre ao Senhor tudo o que você faz, e os seus planos serão bem-sucedidos. Tudo o que vocês forem fazer, consagrem ao Senhor, e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando você for criar a jornada para o seu cliente nessa dinâmica, pergunte, poxa, será que isso é legal? Será que Deus gostaria de ser tratado assim? Será que o meu próximo, será que eu gostaria de ser tratado assim? Então, aqui é um exemplo de uma jornada. Essa é uma jornada que eu criei lá para o meu trabalho, para o meu negócio. É só um exemplo, tá? Então lá o meu cliente, eu faço uma prospecção, eu tenho que qualificar. Depois eu apresento o meu produto. Eu levanto as necessidades dele. Elaboro uma proposta comercial, eu negocio o preço com ele,
e eu fecho o negócio com ele. Depois eu fico fazendo um pós-vendas. Eu quero vender mais para o mesmo cliente sempre. Sempre vender mais para o mesmo cliente. Esse cliente vai te indicar para outro. Ou seja, eu já estou reduzindo esforço de ir atrás de cliente. Porque eu atendo bem um, quando eu atendo bem um, esse ciclo aqui, ó, ele gira sozinho. Tá? E aí vocês têm esse passo a passo que eu vou passar com vocês já aí, tá bom? 5 minutinhos para a gente tomar um cafezinho, depois a gente volta para a dinâmica, pode ser? Então vamos lá. Bom, agora, todo mundo está sentado aí, bonitinho, confortável, certo? Eu vou pedir uma gentileza para você, se coloque de pé. E você vai trocar de lugar. Você vai sentar com alguém que você não costuma conversar. Agora que você trocou de lugar, por que a gente está fazendo isso? Porque muitas vezes, quando a gente ouve pessoas que a gente está costumeiramente andando, a gente pode não ter percepções diferentes de outras visões aí. Lembra que a gente falou lá do cliente? Então vocês agora é para fazer um por grupo, tá? Vão escolher uma empresa, pode ser sua empresa, pode ser empresa fictícia, pode ser um produto, e vocês vão seguir essa jornada aqui. Eu vou deixar o slide. Deixa eu voltar mais um. Eu vou deixar aqui para vocês irem lembrando o que fazer em cada etapa, tá bom? Pode soltar a música bem baixinho, eu vou descer aí e vou passando nas mesas, tá bom? Pra gente conversando. É bastante informação para fazer, não é? Bom, a intenção da dinâmica é para vocês entenderem que existe como começar, como criar. Existem caminhos para que você consiga criar uma trajetória para o seu cliente, para que ele tenha uma experiência boa e agradável, ok? Nesse item aqui, nós não vamos ter tempo de fazer hoje, tá bom? Mas foi só para vocês terem aí o caminho. Depois a gente vai disponibilizar esses conteúdos para vocês fazerem o exercício. Dica para quem tem muitos produtos, para quem tem muitos serviços. Comece com classes, segmentem. Por exemplo, olha, eu vendo, vou pegar o exemplo do Marcelo, vários produtos de limpeza. Então classifica, ó, classe de saneantes, classe de desinfetantes, classe X, entendeu? Eu trabalho com energia solar, eu tenho 3 tipos de placas, placas não sei o que, placas B, placa C. Criem um caminho que fique fácil para o cliente entender o que é o que. Vendo roupa, eu quero vender camisa. Existem vários tipos de camisa. Eu tenho camisa de manga longa, camisa de manga curta, camisa de manga longa sem bolso, camisa de manga curta com bolso. Olha só. Quando o cliente está entrando para comprar uma camisa, ele quer saber, poxa,
eu quero comprar uma camisa. Quantas vezes eu atendi cliente que falava assim, eu quero comprar uma camisa. Legal, vou te mostrar algumas opções. Manga curta ou manga longa? Ah, eu quero manga longa. Ah, você vai para um lugar que faz mais frio, é um evento à noite. Ah, não, eu vou para a praia. Você não acha melhor manga curta? Ah, vou para manga curta. Já mudou o caminho, já é outra trajetória, entendeu? Ah, você vai para um evento à noite. Ah, legal. Você gosta de cor mais clara, mais escura? Esse tipo de situação. Aqui, nessa parte da dinâmica, vocês especificam isso. Exemplo, informações do produto. Camisa, manga curta, tamanho do P ao G, G. Vantagens desse produto. Olha, fácil de passar, não amarrota, etc. Informações que facilitem a compra do seu produto. Lembra, cria um caminho que fica fácil para o cliente. Cria um caminho que o cliente não precise falar com você toda hora. Que seja prático, que seja rápido. Tá bom? Para a gente acabar, a nossa secretária vai passar e vai entregar uma lembrancinha para vocês. E eu gostaria que vocês lessem o que está nessa lembrancinha. Ok? Porque é para vocês lembrarem deste dia e da experiência que vocês tiveram neste dia. Tá? Em resumo, o que nós aprendemos hoje? Quando a gente fala de experiência do cliente e a sua jornada, a gente tem que se lembrar do nosso Deus, Criador, empreendedor. Também é importante nós lembrarmos de experiências, elas marcam, ok? E para fechar o evento de hoje, eu gostaria de ler para os irmãos aqui. A nossa fé, vamos esperar o avião passar pela fé, amém? A nossa fé, ela deve influenciar as nossas ações, como gerimos, como criamos, como administramos a nossa empresa, e assim gerar uma experiência e uma jornada extraordinária ao nosso próximo, que pode ser o nosso cliente. Amém? Vamos orar. Aí nesse papelzinho está escrito assim: crie uma experiência incrível ao seu cliente. Criar uma experiência incrível não quer dizer investir muito dinheiro. Você criar uma experiência incrível, às vezes é o cliente entrar no seu estabelecimento e ele estar limpo. Crie uma experiência incrível, às vezes é o cliente entrar no seu estabelecimento e ele ser bem atendido com um sorriso. Crie uma experiência incrível, às vezes é o cliente entrar no seu ambiente e ele vê o ambiente organizado. Crie um ambiente incrível, como se você quisesse ser atendido daquela forma. Depois está assim, ó, cuide com carinho de sua jornada. Cuide desde a hora que o cliente entra no seu estabelecimento, ou que ele liga para a sua empresa. Cuide. De que forma? Trate ele. Às vezes vocês vão receber ligações bem chatas, eu sei como que é isso, eu recebo ligações chatas. Que o cliente não deixa nem você falar, olá, essa empresa aí, olha só e tal. Dica, ouça. Até o cliente falar assim, tem alguém na linha? Tem, tudo bem, bom dia, por mais difícil que seja. Porque na realidade é isso que acontece na maioria das vezes. O cliente vai ligar, eu comprei esse produto, você me falou que ele era bom e aconteceu isso, e não sei o que lá, esse produto, não. Bom dia, qual é o seu nome? Deixa eu entender o seu caso, qual foi o produto? Não vá na mesma entoada com o cliente. Então, cuide para que a jornada dele, se a jornada dele não foi boa com a sua empresa, cuide para que ela não se torne pior. Pegue isso como exemplo e melhore a jornada do cliente. E por fim, não se esqueça de tratar seu cliente com prestígio. Deus, Ele nos trata com prestígio.
Deus, quando Ele criou algo, Ele assumiu um risco. Vocês lembram do que significa empreendedor? O empreendedor é quem assume o risco em criar algo novo para o bem dos outros. Quando você for criar a jornada ali da sua empresa, do seu produto, do seu serviço, pense que você está criando para outros, não para você. Esse é um erro muito comum. A gente cria pensando, eu gostaria que fosse assim. Eu acho que eu compraria dessa forma. Eu acho, tire o eu. Crie pensando no seu próximo. Crie pensando no bem dos outros. Certamente a jornada vai ser bem melhor sucedida dessa forma. Amém? Curve a cabeça, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos por mais essa noite, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor é tão bom conosco, ó Pai. O Senhor é tão bom, mesmo quando nós não merecemos, ó Senhor Deus. O Senhor, ó Pai, é bom. Nós te agradecemos pelo que o Senhor é. Pai, obrigado por nos ensinar o que é útil para as nossas vidas. A Tua palavra diz que o Senhor, ó Pai, ajuda o nosso caminhar, ó Pai, quando nós consagramos aquilo que nós vamos fazer ao Senhor. Que antes de nós iniciarmos a nossa jornada, que nós possamos proporcionar experiências extraordinárias aos nossos próximos, que podem ser os nossos clientes. Nós te agradecemos, ó Senhor Deus, por essa experiência que nós tivemos aqui hoje. Que essa jornada, Senhor Deus, seja, Senhor Deus, ainda de mais aprendizado, de crescimento, e principalmente de crescimento espiritual. Porque com o Senhor à frente, Senhor Deus, tudo se torna mais fácil. Nos ajude a proporcionar experiências impactantes para outras pessoas. E, consequentemente, os nossos negócios serão bem-sucedidos. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém.